desse empate do Paysandu Esporte Clube? É um resultado que não estava nos prognósticos. Se a equipe mereceu um resultado melhor? Merecia. Pelo desempenho, por aquilo que produziu. Os números do jogo provam isso, que não são os melhores que o adversário, mas não tivemos capacidade de transformar a nossa melhora, a nossa situação de gol em vitória. Nós encontramos dificuldade no primeiro tempo, a gente fez uma marcação boa, uma marcação alta, uma marcação forte, só que de posse de bola a gente cometeu erros graves, em querer acelerar demais a bola, querer criar logo situação sem trabalhar ela melhor. Então faltou isso, nós de posse de bola no primeiro tempo, trabalhar melhor essa bola, rodar de um lado para o outro, fazer mais ultrapassagem, e a gente corrigiu isso no intervalo, e no segundo tempo a gente conseguiu fazer, sem transformar isso em gol, que era o nosso objetivo. Então foi injusto o resultado por aquilo que a gente produziu, mas não faltou empenho dessa equipe, luta, determinação, envolvimento, tudo isso teve. Mesmo com as mudanças, o Paysandu fugiu da sua característica de jogar, com as entradas que você promoveu. Eu gostaria que você também falasse se a determinação foi do banco para o Betinho bater o pênalti. O batedor oficial que a gente determina sempre antes do jogo é o Rafael Costa. E depois tem outros batedores, quando está o Betinho, o Leandro, quem tiver melhor na partida. Isso é o momento de cada atleta, todos eles têm essa liberdade. Eu escolho sempre o primeiro batedor, e como o Rafael não estava na partida, é a personalidade do atleta, ter essa personalidade, assumir essa responsabilidade, e o Betinho assumiu e foi infeliz na hora de finalizar, mérito também do goleiro. E a substituição, a gente entendia que esse jogo era de jogada individual pelo lado do campo, a troca do Juan pelo Thiago Luiz para ter essa jogada individual, a finalização de média e longa distância, depois o Celcinho para manter a postura da equipe, colocando o Celcinho lá para o lado direito e causando um desequilíbrio em relação ao adversário. Porque se eu trouxesse o Celcinho como meia por dentro, ia ficar refém da marcação dos dois volantes do Londrina. Então, criou esse desequilíbrio daquele lado, fazendo um jogo técnico, o Celcinho, com a passagem do Ratinho. Então, nós tivemos bastante subida do Ratinho no segundo tempo, chegando na faixa final do campo, porque foi um jogo mais técnico daquele lado. E a última troca, até por cansaço do Betinho, com a entrada do Leandro Cearense, mas a ideia foi fazer as trocas sempre no objetivo de procurar a vitória. Dalpozo, apesar do jogo ter terminado 0-0, você acha que esse foi um dos jogos que o Paysandu mais chegou a concluir em gols, a tentar colocar essa bola para dentro? Sim. Esse jogo e do Atlético, por incrível que pareça, as duas partidas que nós empatamos em casa foi a que nós mais construímos, que a gente teve mais iniciativa, que criou mais que o adversário. O Atlético Goianiense também foi da mesma forma. A gente criou inúmeras oportunidades e não tivemos a capacidade e essa objetividade de finalizar. Mas teve volume, criou, fiquei satisfeito pelo desempenho, claro que não fiquei satisfeito pelo resultado. Você repetiu o que fez contra o Operário, né, jogando com 3 atacantes. Será uma tendência do time do Paysandu agora? Nós temos essa variação, como vinha jogando com o Jonathan, um falso atacante pelo lado direito, e agora a estratégia contra o Operário deu certo, a gente conseguiu fazer 2 gols, passar de fase da Copa do Brasil, e por isso que eu mantive a postura, pela vontade, pela necessidade, pela iniciativa de procurar o resultado. Então, por isso que a gente continua com essa formação, com 3 atacantes. Agora, cada jogo tem uma história, cada jogo é um adversário diferente, a gente vai analisar o desgaste desses jogadores também, amanhã a gente já viaja, e estudar a melhor estratégia para o jogo contra o Paraná. O Paysandu trabalhou muita bola pelas laterais, muita bola alçada na área, mas observando-se o comportamento do setor de defesa do Londrina, jogadores que com uma boa estatura, né? E o Paysandu insistiu muito.
O que nós tínhamos que fazer no finalzinho do primeiro tempo, a gente conseguiu, pelo lado direito, com o Ratinho e com o Maílson, com a bola mais trabalhada no chão. Então a gente conseguiu isso, só faltou essa assistência e a finalização, mas até aquela faixa final do campo adversário, na última faixa, a gente envolveu o adversário. A gente só não conseguiu ter a objetividade, principalmente na entrada da área ali, fazendo assistência e colocando essa bola para frente. Mas a gente chegou dos dois lados, mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Dalpozo, o problema do Paysandu nesse jogo, você acha que foi a falta de criação no meio de campo para ela chegar na frente ou pelas laterais? Nós temos essa alternativa de trabalhar por dentro com o Rafael. Hoje os dois volantes, o Capanema e o Jonathan, mais posicionados. Essa bola chegando com qualidade no chão com o Betinho, trabalhada. Agora, tem situações, tem jogos que o adversário ele se fecha bem por dentro. Então, o Londrina estava num sistema 4-1-4-1, fechando bem as linhas por dentro, a gente encontrava dificuldade, por isso que a nossa estratégia até foi na escalação de jogar com dois atacantes abertos, o caso do Juan e do Maílson, para ter essa jogada individual, para ter a chegada pelo lado do campo. E a gente conseguiu chegar, só não concluímos, não transformamos isso em gol, mas a estratégia deu certo pela subida dos laterais e principalmente com os dois atacantes abertos pelo lado. Agora, o Paysandu pega o Paraná nessa sequência de 3 times paranaenses. É um adversário totalmente diferente do Londrina. O que você espera nesse jogo fora de casa contra o Paraná? Essa sequência de jogos, eu vim acompanhando o Paraná Clube, a maneira como jogava. Mas essa sequência de jogos, a gente estava muito focado jogo a jogo, né? Nós tivemos um jogo bastante difícil no meio da semana contra o Operário. Agora a gente procurou focar pela importância que era o jogo de hoje. E a partir da manhã a gente começa a estudar o adversário. Mas o que a gente sabe é que o Paraná também, na mudança de técnico, deu uma retomada boa. Marcelo Martelotti, um técnico que tem muito conhecimento do futebol, fez uma campanha boa no passado com o Santa Cruz. Então nós vamos projetar a partir da manhã, ver a recuperação desses atletas, ver quem que vai viajar. Amanhã, no meio-dia, a gente já está viajando, então é muito rápido. Então vamos escolher os melhores para fazer um grande jogo e buscar o resultado. Queria que você comentasse a saída do Rafael e também a do Betinho, né? Foram 2 jogadores que o torcedor cobrou bastante hoje. Como conversar com eles e o que ajudar, né, para contribuir com eles, para que eles não sintam tanto essa cobrança do torcedor? O atleta profissional ele vai desempenhar a função dele sempre pressionado, e no futebol é assim, tem que conviver dessa forma. Eu sei que quando eu cheguei aqui o Rafael Costa estava sendo bastante questionado e ele teve uma sequência muito importante. É um jogador que taticamente ele é muito inteligente, então é um jogador que está desempenhando bem a função dele. E isso aí é só sentir na pele, não adianta. Nós que somos profissionais, a gente sente na pele, concentra e vai de novo. Já quarta-feira pode mudar tudo. Jogadores que têm personalidade, tanto o Betinho como o Rafael Costa, com certeza eles vão saber sair desse momento. Gilmar, eu tenho dito que a minha palavra ela não é final em nenhum setor, muito menos no Paysandu. É o quê? A minha palavra ela não é final em nenhum lugar, muito menos no Paysandu, o qual eu não sou funcionário. Mas eu tenho uma indagação a te fazer. Você ainda não jogou no Mangueirão. Não seria um bom motivo para levar alguns jogos para o Mangueirão, te dar uma impressão de um campo maior? Você não gostaria de experimentar um pouco o Mangueirão ao invés da Cruz, onde as cobranças são muito próximas e o torcedor fica muito ali? Quando você está ganhando é legal, mas quando está empatando e perdendo é complicado. Eu também não tenho uma ideia fechada em relação a isso, né? A gente tem que discutir isso. Desde que eu cheguei estava dando certo os jogos em casa e nem sei qual o motivo ideal de fazer os jogos aqui e lá. Mas eu lembro também, ano passado, a gente veio jogar com o Náutico aqui e a gente ganhou do Paysandu lá, praticamente tirando o Náutico da competição. Então não é uma verdade definitiva. Então é uma discussão que a gente vai colocar na mesa, ouvir os atletas, ouvir o presidente, a diretoria, o que for melhor. Eu vou comungar daquilo que for melhor para todos, que for melhor para o torcedor, melhor para os atletas, melhor para a diretoria.
mas não se apegar a isso também como desculpa nesse momento, até porque outros jogos a gente fez em casa, o torcedor tem nos apoiado aqui, hoje também nos apoiou, enfim, é uma discussão que é interessante. Gilmar, o Paysandu teve uma postura ofensiva em campo hoje, mas ele não marcou. Para o próximo jogo, ele deve manter essa postura, essa mesma pegada, ou ele deve mudar pelo fato de ser um jogo fora de casa? Não muda nada. A minha estratégia em relação aos jogos é em cima do adversário, não em cima do fato de ser o jogo fora de casa, em casa, isso não muda nada. Eu sempre falo em buscar o ponto de equilíbrio, a gente vinha jogando fora e em casa numa formação com um falso atacante pelo lado direito, que era o Jonathan, com dois volantes posicionados, Rafael mais centralizado e sempre um jogador agudo. E agora a gente optou no meio da semana pela necessidade de vencer o jogo da Copa do Brasil, deu certo, a gente venceu de 2-0. E hoje também, eu fiquei satisfeito pelo desempenho da nossa equipe. A gente não conseguiu transformar em gol esse bom desempenho. Agora a gente vai avaliar também o adversário. Nesse momento, a escalação para o próximo jogo, depois as coisas elas vão se assentar mais, até vou adiantar isso. Vai depender muito do departamento médico. Eu, nesse momento, não sei nem os jogadores que vão viajar, porque saíram muito desgastados, se envolveram muito com o jogo. A verdade é que a gente vai escolher quem tiver inteiro, física, técnica e taticamente. Então, a gente vai fazer essa avaliação hoje e amanhã para ir para lá, para jogadores inteiros, para fazer um jogo forte. Ô, Gilmar, mais e eu fico refém da escalação, o resultado do departamento físico e médico para ver quem vai viajar. Gilmar, mais um jogo que os atacantes do Paysandu passaram em branco. Você, como treinador e líder do grupo, qual comanda, qual é o tipo de conversa que você tem especificamente com os atacantes e hoje, com uma circunstância especial que foi a perda do pênalti do Betinho? Qual é a mensagem que você, como líder, pretende transmitir para esses jogadores? Sim, não tem, no futebol, eu sou muito sincero nas minhas colocações, eu vou falar o meu sentimento, o conceito que eu tenho, é trabalho, concentração, concentração. Não é agora que eu estou passando essa informação, desde que eu cheguei, eu tenho feito e falado e repetido e dado a condição também, porque também não adianta só. A gente tem feito bastante trabalho específico de fundamento, embora o tempo seja curto, mas esse período que a gente está podendo trabalhar, a gente tem feito bastante esse trabalho de fundamento com o Luciano, que é auxiliar técnico, e o Rogerinho também, é um fundamento que a gente está trabalhando. O segredo é isso, é concentração, repetição de exercício, porque eu fui atleta, eu sei que em alguns momentos eu passava 8, 10 jogos, todos os jogos tomando gol, eu sabia que eu podia melhorar se eu continuasse trabalhando níveis de concentração, e os atacantes eles vão ter que persistir, concentrar um pouco mais, trabalho, só assim vai melhorar, não tem outro segredo. Agora, Gilmar, queira ou não queira, a imprensa ela acaba sendo um elo de ligação do torcedor com vocês. Quando a gente tem essa oportunidade de trocar essas ideias, a gente acaba passando o que eles sentem lá fora. E a gente tem também familiares que cobram, filhos. Paysandu não sai dessa zona perigosa, só está entre o 10º e o 20º, tudo. E a cobrança de vocês aí dentro, acerca desta posição? Por exemplo, o Paysandu continua voltou para a 15ª posição, continua na 15ª posição. Vocês cobram bastante disso, vocês queriam dar uma respirada melhor, né, Gilmar? Sim, eu sempre falo em viver a realidade no momento. E a gente sabia que para sair daquela situação de 18º colocado, quando eu cheguei aqui, a gente ia ter que lutar um pouquinho, ia passar por adversidade, porque a gente não sai daquela situação já para 4º lugar numa zona de classificação. Eu confesso que nesse jogo a gente criou uma expectativa maior, porque se a gente vencesse, hoje nós estaríamos em 10º lugar ou em 9º, né? É muito próximo, está muito equilibrado. Então a gente fez essa projeção, focou jogo a jogo, concentrou para não colocar o resultado antes do desempenho e a produtividade. Então eu tive o cuidado essa semana, depois do jogo do Operário, para trabalhar muito a cabeça dos atletas, para ter desempenho, jogar melhor, ser melhor que o adversário para vencer. Claro que depois do jogo
vem essa frustração, porque a gente olha para a tabela, hoje nós poderíamos estar lá em 10º lugar. Mas também a gente não pode esquecer que há um mês atrás, faz um mês que eu cheguei aqui, estava lá no Z4 lá atrás. Então é um processo, ele é mais lento. Quando a gente encaixar aí 2, 3 vitórias, a gente vai conseguir brigar na parte de cima, mas manter essa mobilização, esse foco, para continuar jogando bem e, consequentemente, as vitórias depois elas vão vir também. Mas a gente está consciente que esse processo é normal, de consolidação. Eu sempre falei que a gente vai consolidar, depois vai ter uma sequência boa de vitórias. Gilmar, eu queria que você falasse do Betinho, apesar de ter perdido aquele pênalti. Eu não quero focar esse pênalti perdido, quero focar na atuação do jogador dentro do esquema. E também o Juan, que você está dando uma sequência para os 2 jogadores que estão voltando, chegando agora, vamos dizer assim, no time. E também do Thiago Luiz, queria que você fizesse uma avaliação desses 3 atletas. A participação do Betinho hoje foi a melhor participação dele em todos os jogos. Teve um envolvimento, se movimentou, segurou bem a bola. Então, é um jogador importante que teve a sequência de jogos também. Agora eu vou reavaliar a condição física dele, se ele tem condição de jogar quarta, se vai poder viajar, tem tudo isso também. Essa avaliação aqui passa por um desgaste físico. A gente vai ver se esse atleta tem condição de jogar na terça-feira. Se não, tem Alessandro, tem Leandro Cearense. E em relação aos outros atletas, também do Thiago, o Thiago Luiz entrando, estava treinando normal, se readaptando, entrou bem por dentro. Na primeira bola que ele pegou, ele já fez o passe para o Betinho. É um atleta que tem uma compreensão tática, que vai nos ajudar. Tem uma característica diferente de todos os outros atacantes, ele é um meia atacante que tem esse poder de fazer um bom passe, tem a finalização também, e o Juan está tendo a oportunidade dele também. Ele jogou, teve um desgaste no meio da semana, ficou muito tempo parado, e infelizmente ele cansou, porque era um jogador que é da jogada individual e podia causar um desequilíbrio, então ele cansou com 15 minutos, 10, 15 minutos do segundo tempo, eu tive que fazer a troca por cansaço. Valeu, gente, um abraço.